essa, essa mensagem tão importante, a mensagem de educação pela fé, como vocês estão vendo aí na tela, começando com esse texto de Romanos. Eu creio que é de fundamental importância esse estudo. Eu digo assim, irmão Joel, os críticos da igreja, eles falam que a igreja adventista crê que a salvação é pelas obras, a salvação é meritória, a salvação é pela lei. Nós cremos assim, né? Os críticos falam. Mas eu creio que eles falam isso, talvez alguns por falta de conhecimento, né? Por não terem estudado as nossas literaturas e aquilo que nós cremos, né? De fato, de verdade, com relação à mensagem da justificação pela fé. Esse estudo, na realidade, é a primeira parte, porque tem outros pontos para a gente estudar. Não fica só nessa parte que nós vamos apresentar hoje. Tem outros pontos que se faz necessário para a gente entender completamente o que é a mensagem de justificação pela fé. E aí a gente apresenta mostrando que a igreja, ela crê, a igreja adventista, ela crê e defende a mensagem da justificação pela fé. Eu começo com Romanos capítulo 5, verso 1, onde o apóstolo Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele dá ênfase, dos apóstolos, foi ele que deu mais ênfase à mensagem da justificação pela fé, é o maior pregador da justificação pela fé. Mas é interessante, aqui deixa eu fazer uma breve explicação desse texto, porque, assim, a gente entende que a salvação tem várias linguagens na Bíblia. Por exemplo, com relação à linguagem comercial. Na Bíblia, a linguagem comercial para a salvação é compra. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Na linguagem sacerdotal, é expiação. Na linguagem biológica, é novo nascimento. E aí tem várias linguagens. Na linguagem jurídica, é justificação. É tanto que o apóstolo Paulo vai usar essa linguagem: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos substituir a palavra justificados por salvos. Salvos, pois, mediante a fé. Esse é um texto que eu gosto, sobre a justificação pela fé, para mim, da Bíblia, para mim é o predileto que eu mais uso. Então, esse texto já mostra de cara que nós somos justificados mediante a fé, e a pessoa justificada pela fé, ela vai ter paz com Deus. Por que ela vai ter paz? Porque ela não vai estar se cobrando. Ela não vai achar que ela tem a salvação dela é meritória, que ela tem mérito. Então, no estudo, nós vamos analisando esses detalhes aí e mostrando claramente que somos realmente justificados pela fé. Não sei se você gostaria de falar algo aí, irmão João, sobre esse assunto. Pastor, individualmente, qual que é a importância da justificação pela fé para a pessoa? A pessoa, às vezes, ela tem dúvidas se ela é salva pela fé, pelas obras. Pessoalmente, o que importa isso na vida pessoal do dia a dia para ela? Boa pergunta, boa pergunta. Eu creio o seguinte, que uma pessoa, quando ela entende a mensagem da educação pela fé, como diz o próprio texto que nós estamos aí, está na tela, ela vai ter paz com Deus. Porque o grande dilema do ser humano é crer na salvação pelas obras. Nós nascemos em um país que a gente aprende desde criança na salvação pelas obras. Menino, faça isso, faça o bem para você ir para o céu. Né? A gente aprende isso. Faça o bem, pratique boas obras para você ir para o céu. Então, a gente cresce ouvindo isso. Quando a gente vai para o Evangelho, vai para a palavra de Deus, a gente vê que as obras têm seu lugar, obviamente é um outro assunto que vai estar dentro desses estudos que nós vamos fazer aí. Esse é o primeiro que eu estou falando, né? Mas
A salvação, a justificação é pela fé. Então, a pessoa, quando entende isso, ela vai ter paz. Ela não vai estar se cobrando, não vai ficar com angústia. Porque, irmão Joel, um problema sério, se a pessoa não entende a justificação pela fé e acha que é salvo pelas obras, ela pode ir para o lado do perfeccionismo. Tem esse problema. Ela pode achar que ela tem mérito, ela pode cair para o lado do perfeccionismo. Ou então ela vai ficar angustiada, não vai ter paz, porque ela vai olhar para ela e dizer assim: eu sou pecadora, eu sou uma pessoa que não mereço a salvação, e realmente ninguém merece a salvação, né? É a salvação, um dom gratuito de Deus. Mas quando a pessoa entende a justificação pela fé, ela vai ter paz, ela vai ter tranquilidade e ela vai viver feliz, né? Servindo ao Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu acho assim que um pouco da confusão que aparece na mente das pessoas às vezes é que a salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras. E são coisas totalmente diferentes, né? É, A pessoa não vai se perder pelas obras que ela fez, ela vai se perder porque rejeitou a Jesus como seu Salvador, né? Mas na justamente. hora da pessoa chegar no céu, ou a pessoa na hora dele ser sentenciado por Deus como um iníquo, uma pessoa que não merece a vida eterna, ele vai ser recompensado pelas obras que ele fez, né? Então, a maldade, ela não aparece no momento decisório, ela vai aparecer no momento da recompensa. Então, é claro que as pessoas que mais ganharam almas vão ser as mais recompensadas. Já aquelas que fizeram o maior número de pessoas se perderem, elas vão ter uma recompensa inversa. E aí, às vezes a pessoa ela tem esse probleminha, ela pensa na recompensa que ela vai receber pelas obras que fez e associa com a salvação. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. De maneira nenhuma. A justificação, a salvação é pela graça. Nós vamos ver aqui, vamos seguir nos estudos aí, é pela graça unicamente, não tem obra meritória nenhuma, por mais que a pessoa se esforce, ela jamais será salva pelos seus méritos. E na sequência aí, irmão Joel, dos slides, nós vamos ver isso, aonde diz que o homem, ele é justificado pela fé. Aí nós temos aí Romanos 5:1 que nós já analisamos. Aí os irmãos aí, os amigos podem ver também Efésios 2:8 e 9 que diz, pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, também vai mencionar que a justificação é pela fé, não é meritória. Aqui teve um homem que quis ser salvo quis ser aceito por Deus, né? Pelos seus méritos e apresentou até boas coisas, mas não foi justificado. Em Gênesis, capítulo 15, verso 5 e 6, em Romanos 3:28, o apóstolo Paulo vai dar bastante ênfase também à questão da justificação pela fé. Então, quando a gente analisa o todo, a gente vê que realmente é unicamente pela fé que o homem é justificado. Aí tem um outro slide aí, Joel, que a gente cita um texto de Romanos 5:9, que diz, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Então, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, no momento que o homem crê em Cristo, ele é justificado. Aí nós citamos Gênesis 15, verso 5 e 6, e exemplo do ladrão na cruz, o maior exemplo. Aquele ladrão, ele não cometeu, ele não praticou nenhuma boa obra, assim, no sentido de para merecer a salvação. Ele, naquele momento ali, ele reconheceu que Jesus era o Salvador e ele entregou a sua vida a Jesus. E Jesus o aceitou, o perdoou e garantiu a salvação para ele. Então, assim, é importante a gente entender isso, que o homem não tem nenhum mérito. O ser humano não tem nenhum mérito. Os méritos são os méritos de Cristo. Como diz o texto de Romanos 5, verso 8, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Esse texto é muito interessante. Ok. Uhum. Pastor, o que significa ser justificado pelo seu sangue?
Aí entra uma questão muito importante, e aí a gente vai até no outro slide, a gente vai ver isso, porque assim, eu entendo que o homem é salvo por aquilo que Jesus fez por nós. Ele derramou seu precioso sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o que tinha que ser feito para salvar a humanidade foi feito na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus. Então, o ser humano não precisa fazer mais nada. Aí a gente vê lá, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, que eu acho que é até o próximo slide que a gente vai entrar nesse ponto aí, que é, a salvação lá no Antigo Testamento era também pela fé, como você já aparece aí, desde o Antigo Testamento. Então, como? Desde quando Eva pecou, nossos primeiros pais, né, pecaram, que eles tentaram se cobrir com conversa que eles mesmos fizeram para eles, e Deus diz, não, não é assim. E tem que matar o cordeiro. E aquele cordeiro representava Jesus Cristo. E eles tiveram que usar a roupa da pele do cordeiro, ou seja, significando que as vestes que eles estavam, a princípio, com elas, eram obras humanas. Mas agora, quando Deus fala, olha, é necessário que o cordeiro seja sacrificado, que haja derramamento de sangue, e vocês precisam estar cobertos com se cobrirem com a pele do cordeiro, significa a justiça de Cristo. Então, o sacrifício entre o povo de Israel também, quando alguém pecava, que levava o cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito, representava Jesus Cristo. Então, respondendo a sua pergunta aí, o ser humano, ele não tem nenhum merecimento, então ele necessita do sacrifício de Jesus, e esse sacrifício foi feito com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o ser humano não pode apresentar isso. Exatamente. As vestes de figueira representam as nossas obras, e as nossas obras são inadequadas para nós nos apresentarmos diante de Deus. Para nós nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos das obras perfeitas de Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar, porque a nossa vida, ela não tem nada para apresentar de bom diante de Deus, para que Deus possa dizer, olha, você merece a salvação. Né? Então, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ou sermos justificados pelo sangue de Cristo, termos Cristo como nosso substituto, tanto na penalidade, na morte, como temos Cristo como nosso substituto nos nossos atos, no nosso, nas nossas atitudes, porque somente Jesus foi perfeito e nós somos, todos os dias nós somos imperfeitos. Inclusive, irmão Joel, vai ser em outro momento, um outro estudo, que nós vamos estudar sobre a natureza do homem, que eu sempre digo o seguinte, se a pessoa estudar a justificação pela fé, sem analisar a natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, e a natureza de Jesus, a pessoa não vai compreender a mensagem de justificação pela fé. Mas voltando aqui, desde o Antigo Testamento, a parte histórica aqui, né? Desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé. Algumas pessoas fazem confusão achando o seguinte, que lá no Antigo Testamento, eles falam Velho Testamento, a salvação era pelas obras, a salvação era pela lei. E que agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, a salvação é pela graça. A salvação é por Jesus. Não existe isso. A salvação sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pela graça. Os patriarcas, os profetas, todos eles foram salvos pela graça de Deus. Não existiu. Eles não tinham méritos para a salvação. E muita gente faz essa confusão, achando que no Antigo Testamento, a salvação era pelas obras, era pelos méritos, era pela lei. E no Novo Testamento não, é pela graça. Não. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Agora, é óbvio que aí quando a gente analisa a questão do Antigo Testamento e do Novo Testamento,
dentro da justificação pela fé, nós já citamos a morte do cordeiro. O cordeirinho era morto em lugar do pecador, lá. Como Jesus, aquele cordeiro simbolizava a Jesus Cristo, era símbolo de Jesus, então hoje nós não precisamos mais estar matando o cordeiro. Então essa lei fazia parte, aí a gente entra, fazia parte da lei de rituais, e entra até na questão da lei cerimonial, de cerimônias também. Isso é que acabou. Isso passou. Porque agora nós temos o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas algumas pessoas confundem